E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Esse vídeo vai ser rápido, vai ser curto e nesse vídeo a gente vai falar sobre os erros que a gente encontra nos Apple Watch, tá? Geralmente são entre 6 e 7 erros, os mais comuns. Claro que você vai encontrar um outro erro que eu não falei aqui, uma hora ou outra, porém os mais comuns são esses que eu vou falar para vocês, tá? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é quando o Apple Watch chega na nossa assistência dando a maçã e apagando, tá? Então já vai a primeira dica para vocês aí. Eu não estou com nenhum aqui que esteja dando a maçã e apagando no momento. Mas a dica é, quando o Apple Watch chega para você, a maçã acende, dá um tempinho e pum, apaga. Se a maçã acende, dá um tempinho e ela apagar normalmente, de forma gradual, apagando aos poucos, né, sem mudar de cor, possivelmente você pode ter um problema de software, certo? E aí a sua pergunta deve ser assim, e qual é o momento que ele não vai apagar dessa forma? Ele vai apagar de uma forma abrupta quando você tiver falha de bateria ou simplesmente quando ele teve contato com o líquido e a bateria colou, né? Teve contato com o líquido, a bateria está colada e aí mesmo que ela esteja boa, mas ela não está com carga. E aí qual seria o comportamento que você encontraria aí? Você vai colocar ele no carregador, ele vai dar a maçã, aí a maçã vai querer dar uma clareada maior e do nada ela apaga. Só que ela não apaga gradualmente, ela apaga de vez, dá um corte. E nesse corte, geralmente a maçã muda de cor. Ela vai ficar um pouquinho esverdeada, um pouquinho rosa, um pouquinho roxa, tá? Então se você pegar um Apple Watch que dá maçã e apaga, e a maçã ela muda de cor e apaga rapidamente, possivelmente o seu problema está relacionado à bateria. E isso eu te digo aí com pelo menos 99% de certeza, porque aqui a gente recebe o Apple Watch todos os dias praticamente, tá? E aí o que acontece? O cliente teve contato com líquido, ele acha que o Apple Watch é a prova d'água e não é. A prova d'água é só o Ultra, todos os outros são resistentes à água. Porém, o que acontece é, um Apple Watch Série 3, Série 4, Série 5, Série 6, são Apple Watches com 2, 3 anos de uso, 4 anos de uso, né? E a gente sabe que a vedação da Apple, que é top mesmo, é a vedação original até um ano de uso. E isso sem nenhum impacto no relógio, porque se você causar um impacto por menor que seja e o alumínio próximo ao display mudar de forma, já é o suficiente para entrar água se você estiver na piscina, por exemplo, que tem a pressão da água tentando entrar no relógio, tá? Então, equipamento que teve contato com líquido, geralmente a gente pega um aparelho que ele está consumindo muito, está com alto consumo, e o que acontece? Você coloca no carregador, ele mostra aquela cobrinha assim, como se fosse um carregador, ele muda de vermelho para verde, tá? Porém ele nunca inicia, porque o relógio está com consumo maior do que a potência de carga. Então ele mostra que está carregando, ele tenta carregar, o relógio esquenta muito, mas ele nunca inicia, tá? Isso é um comportamento. Você pode ter o comportamento de dar a maçã e apaga abruptamente. Teve contato com o líquido, a bateria colou, então ele tenta ligar com a potência do carregador, porém quando ele aciona a memória RAM, quando ele vai subir o sistema, que é a hora que a maçã muda de cor para um brilho mais forte, ele não tem potência suficiente. Então, por não ter corrente suficiente, desliga. E desliga de forma abrupta, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu vou passar para vocês. Não é um erro, é só uma observação. Se atentem a isso. Se você notar esse comportamento, já avise ao cliente que possivelmente o software não vai resolver, tá? E aí a gente começa. Quais são os erros que a gente pode encontrar? Esse é o primeiro erro e o erro mais comum, tá? Se vocês não assistiram a aula de como identificar o modelo dos Apple Watch, sugiro que vocês assistam, tá? Faz parte do nosso mini curso aqui. Então, vou desligar as câmeras aqui e vamos para a captura de tela. Aqui nós vamos abrir o iTunes, tá? Aqui no iTunes tá falando pra gente que tem um Apple Watch conectado, ó. O número de série do Apple Watch tá aqui e tá dando a opção de restaurar, tá? Que erro a gente poderia encontrar nesse momento? Ó, vou segurar Shift, vou clicar para restaurar. Vou selecionar um IPSW e eu encontro um erro. Esse é o primeiro erro, que é o mais comum. O arquivo do Apple Watch não pode ser restaurado porque o firmware não é compatível. Então, pessoal, aqui ele está falando para a gente que a IPSW que a gente está tentando instalar nesse relógio não é compatível com esse relógio, beleza?
E aí o que, que a gente teria que fazer? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Se você já assistiu a nossa aula lá de como reconhecer o modelo do Apple Watch, você vai saber. Aqui no Trace Tools, ó, ele fala pra gente que tem um relógio na tela de recovery, né? E que esse relógio é o 4.1. Beleza, Eric, mas o 4.1, que relógio é esse? Vamos lá no melhor site do Brasil, drrepair.com.br. Vamos lá em IPSW. E aí vocês vão vir aqui, ó, na aba do Série 4. O Série 4, ó, se você clica aqui, ele vai iniciar um download. Ó. Aqui embaixo no cantinho da tela, ó, ele já fala pra gente, ó, fiquem de olho aqui, ó. Ele já vai dizer ali, ó, Watch 4.1. Pronto. Se eu vier nesse aqui, ó, ele vai dizer Watch 4.3, tá? Eu vou só clicar para fazer o download para você ver melhor. Lá em download, ó, Watch 4.1. Vou cancelar esse download aqui. E a gente vê, 4.1 é o que a gente está conectado aqui? É. Então, se a gente fizer o download na 4.1 e passar o software, não vamos ter problemas, tá? Então, vou selecionar aqui só para vocês verem. Ó. Vou vir aqui, tem o 4.1 aqui, vou selecionar ele. Agora, ele já aceitou, tá vendo? Ó, o iTunes apagará e restaurará. Então, nesse momento, a gente já saiu daquele erro de que a IPSW não era suportada, tá? E aí, a gente vem para um outro tópico. Todo mundo sabe que a IPSW que está atualizada no Apple Watch hoje através do iPhone é a TOS 10.0 alguma coisa, tá? Se a gente vier no software da Magic Ward, olha só que interessante, pessoal, isso aqui. O site da fabricante da Magic Ward, que é a desenvolvedora, né, da Magic Ward aqui, ó, a desenvolvedora dessa ferramenta. No site deles, eles não mantêm as IPSWs atualizadas. Então, se você for lá tentar baixar, você não vai conseguir fazer funcional. Tá aqui, ó. Eu venho aqui e vamos pegar a IPSW do mesmo Série 4 que a gente está querendo agora, ó. Série 4. Ó, Série 4. Ele fala pra gente instalar a 10.0.1. A 10.0.1 ela está acima da que tem no nosso site. A que está no nosso site é a 9.6.3. Porém, a IPSW que vai dar certo é a nossa. Por que a que vai dar certo é a nossa? Porque a nossa é a que está assinada. Como assim, Eric? Está assinada. Pessoal, a Apple assina a IPSW, certo? Ó, a 9.6.3 ela não tinha falha de segurança. A 10.0.1 e 10.0.2 elas apresentavam falhas de segurança. Então a Apple parou de assinar ela. Então se você tentar instalar essa IPSW 10.0.1, mesmo ela sendo mais nova do que essa daqui, ela vai dar um erro. E que erro é esse? Vamos para o nosso primeiro erro. Erro 3194, tentativa de downgrade. É como se você tentasse instalar uma IPSW antiga. E aí a gente já quebra aquele primeiro mito, tá? Essa IPSW é mais antiga do que essa. Então a questão não é que eu estou tentando instalar uma IPSW antiga. A questão é que eu estou instalando uma IPSW que não está assinada, tá certo, pessoal? Se a gente vem aqui no site da MFC, o MFC, sempre que ele disponibiliza um software para a gente, ele deixa dizendo se a Apple está assinando ou não. Então, ó, vou clicar para fazer o login, vou fazer o meu login e vou lá nas IPSW. E aí, quando a gente seleciona a IPSW, ó, por exemplo, vamos para o mesmo Série 4 para a gente não sair do exemplo, tá? Ó, Série 4, vocês estão vendo que a 9.3.6 é a IPSW que a MFC oferece para usar na iBuzz? Estão vendo, né? Se eu clico nela, olha o que está dizendo aqui, ó, assinada. Então a 9.6.3 é a IPSW que a Apple está assinando. Se você utilizar essa IPSW, você não vai encontrar um erro 3194. Beleza, pessoal? Então, show de bola, ficou entendido, né? Erro de suporte de IPSW e erro 3194
são os erros relacionados a IPSW, beleza? E a assinatura de IPSW. Vocês acabaram de ver aí que o erro de firmware não suportada é simplesmente pela versão, e vocês têm uma aula ensinando só como identificar isso aí. E o erro 3194 é porque a IPSW não está assinada, tá? Eu recebi uma mensagem, recebo muita mensagem no Instagram, tento responder todo mundo na medida do possível, onde o técnico estava desesperado, Eric, me ajuda, eu quero corrigir aqui um SE, segunda geração. Aí eu falei, vai no meu site, baixa lá a IPSW e passa. Aí ele disse, mas a do seu tá antiga, eu preciso dar 10 pontos não sei o que. Eu disse, 10 pontos não sei o que, não está assinada. Ele, não, mas é porque o relógio oferece essa. Aí eu falei, beleza, mas faça a IPSW 963 pela máquina, corrija o Apple Watch do seu cliente e depois que ele tiver sincronizado, você vai pelo próprio relógio ou pelo telefone do cliente e atualiza, tá? Não é porque o Apple Watch dele conectado ao iPhone está dizendo para instalar a 10.0.3 que você tem que instalar 10.0.3. Você pode instalar a 9.6.3 para corrigir algum erro que ele tenha. Depois que o erro for corrigido, aí sim você consegue fazer a atualização sem problemas. Beleza, pessoal? Então, vamos para o próximo erro. Vou até diminuir a tela aqui. O próximo erro que a gente vai pegar, pessoal, é o erro 56. Erro 56. Erro 56, pessoal, está relacionado a NFC. Tá, ó. Deixa eu ver se eu consigo ajustar a câmera aqui. Ó. NFC, ó. Esse carinha aqui. O NFC, ele é responsável pela parte de segurança do Apple Watch. Os dados do cartão de crédito do seu cliente ficam armazenados aqui dentro do NFC, tá? Antigamente, na época dos iPhone 6, 6S, 6S Plus, se você tivesse uma falha na biometria, né? Se tivesse rasgado a biometria ou você tivesse trocado a tela completa do iPhone, você encontraria um erro 53. Esse erro 53 é porque passava a restauração completa no iPhone, quando a Apple ia validar a biometria, via que a biometria não era possível ser lida ou não era a correta. E aí ele dava um erro 53 e você não conseguia ativar o relógio, o iPhone, né? Do mesmo jeito é aqui no Apple Watch. A questão é que a Apple corrigiu essa função lá do iPhone, né? Porque não era justo você perder o seu iPhone porque rasgou a biometria, né? Então a Apple tirou essa verificação da biometria, né? Ele tentava verificar, não conseguia ler, ativava sem biometria. Tentava validar, a biometria era uma que não era original, ele validava o aparelho sem a biometria. Isso ainda não é possível no Apple Watch, tá? Hoje, se você tiver um erro 56 porque a pessoa trocou a tela, vamos supor que a pessoa pegou essa tela e levou embora. Colocou uma outra tela. Se ele levar essa tela embora e o relógio do cliente estiver funcionando, vamos lá, o relógio do cliente está aqui, está funcionando, a tela está trincada, você coloca uma outra tela, cola e entrega para o cliente, o que vai acontecer? Ele vai usar tranquilamente, perfeitamente. Não vai conseguir cadastrar mais cartão de crédito nem fazer pagamento por aproximação. Beleza. Mas no dia que ele for restaurar esse Apple Watch aqui para vender ou para dar de presente para alguém, ele vai restaurar e esse Apple Watch nunca mais emparelha com nenhum iPhone. E vai ficar dizendo, necessário uma atualização, necessário uma atualização. Vão tentar atualizar e nunca vai conseguir atualizar. E aí é a hora que ele vem até você, lojista. Ele fala, tô tentando sincronizar, só que ele pede uma atualização e não dá certo. Por que não dá certo? Porque já foi detectado um erro, tá? E aí você pega a sua ferramenta, como essa daqui, por exemplo, e aí você vai lá tentar passar o software e o erro que você encontra é erro 56. O erro 56 já disse que foi trocado o NFC ou que o NFC não está conseguindo ser lido, tá? Se você der sorte, você vai abrir o relógio e isso aqui vai estar tudo oxidado, vai estar tudo estourado ou vai estar com o flex rompido, igual a aula anterior que vocês assistiram aqui com a gente, tá? Mas se você vir que está tudo bonitinho, está tudo original e que a tela foi trocada, o NFC do cliente original foi embora. E se foi embora, não volta mais? Não volta mais. O relógio só serve para a lata do lixo, tá bom? Então, erro 56 pode ser falha de alimentação do NFC, pode ser o flex, né, onde tem a comunicação do NFC com a placa danificado, ou pode ser que alguém trocou a tela e levou o NFC embora, tá? Então, se trocaram a tela, infelizmente, até o momento, até a data de hoje, a gente não tem solução para o erro 56. Beleza, pessoal?
Espero que tenha ficado fácil de entender a questão do erro 56. Professor, como é que eu conseguiria resolver isso? Se vocês olharem aqui, ó, ele tem tipo um adesivo colado aqui na tela, tá? Ó. É como se fosse um flex, ó. Esse flex aqui, ó. Esse flex aqui tem um NFC aqui em cima. Então você tem que fazer o transplante desse flex aqui para outra tela. Você leva isso aqui para outra tela. No série 3, por exemplo, a gente pega uma linha de aço, coloca aqui por baixo, vem com a linha de aço e remove. Tem 2 pontos de solda aqui embaixo, tá? No série 3. Mas vocês vão ter uma aula de transplante de NFC dentro do nosso mini curso aí. E aí vocês vão aprender como é que faz esse processo. Beleza, pessoal? Então, do erro 56 a gente não tem muita coisa mais para falar. O próximo erro que a gente pode encontrar no Apple Watch é o erro 21, tá? Erro 21 dá muito quando você está com a bateria ruim ou com a bateria colada, tá? Tua bateria não pega mais carga. Então, se você pegar um erro 21, você pode ter uma falha de bateria, você pode ter uma falha no conector aqui que se comunica com o teu computador, né, da sua dockzinha aqui. Você pode ter uma falha na sua máquina, na sua leitora, ou até no cabo ou na USB do computador. Então, por partes, você troca primeiro o cabo, depois você tenta fazer uma limpezazinha na sua máquina, nos conectores. Se não der certo, tenta fazer uma limpezazinha aqui dentro, onde é conectado na sua gravadora. E se nada disso der certo, aí realmente você vai ter que abrir o relógio e, de preferência, tem uma bateria no seu estoque. Você pega essa bateria aqui, conecta no relógio, passa o software com ele aberto e aí talvez você tenha sucesso, tá? Em casos muito raros, é falha de alimentação na CPU. Então, mesmo colocando a bateria, esse erro fique persistindo e aí já não tem muita coisa para fazer. Vocês têm que levar em consideração que a manutenção do Apple Watch você não consegue ter um valor agregado muito alto, tá? Então a hora de bancada para um reparo desse aqui não pode levar mais de 1 hora. Se você leva mais de 1 hora para reparar um Apple Watch, você já está no prejuízo, dependendo do tamanho da sua assistência. Então leve em consideração que não pode perder muito tempo com ele. Leve em consideração que nenhum cliente quer pagar mais de R$500 no serviço de Apple Watch, tá? Só se for tela. Tirando tela, ninguém quer pagar mais de R$500 no Apple Watch. Então, se você pegar um caso que você tem erro 21, já trocou tudo, trocou a bateria, ele continua dando erro 21, fecha e devolve porque você tem outras coisas para fazer, beleza? Da mesma forma, se você encontrar o erro 1 ou menos 1. Erro 1 ou menos 1, ele está relacionado à falha de alimentação do circuito de radiofrequência, tá? Geralmente, algum curto aí na linha do NFC, tá? Oxidação no NFC. E aí o flex teve contato com muito líquido e uma das linhas de alimentação aqui entraram em curto e você vai ter erro 1 ou menos 1. Aí não tem muita coisa para fazer, tem que abrir, né? Em alguns casos fazer o transplante do flex completo, né? Porque quando dá curto a ponto de danificar linhas de alimentação, geralmente os pads se perdem aí, tá? Então a gente tem uma aula de transplante de flex completo no nosso mini curso, você pode ir lá e assistir para ver como é que faz esse processo. Inclusive lá estava bem danificado o flex também, tá? Erro 9, se vocês encontrarem erro 9, falha de alimentação de NAND. Até hoje eu não consegui corrigir. Uma vez eu peguei um erro 9 por falha de bateria, tá? Por mais que o comum seja 21 para bateria, erro 9 eu já peguei um caso de ser bateria. Então, por mais que a gente não tenha tanto histórico, né? A gente sempre está anotando tudo que a gente vai pegando aqui e esses erros também podem mudar, né? Geralmente bateria é 21, tá? Erro 9 geralmente é a alimentação da memória do aparelho, né? Mas não custa nada um erro 9 você tentar trocar aqui a bateria do Apple Watch para ver se corrige a falha, tá? 40, 13, 40, nesses casos aí todos estão relacionados à memória, né? A gente pode falar como técnico de iPhone que é a NAND, tá? Então aqui é um componente que não tem como a gente fazer substituição, tá? Então, ó, erro 4013, não vale a pena nem desmontar o relógio. Erro 9, vale a pena tentar uma bateria. Erro 1 ou menos 1, vale a pena dar uma verificada no flex ou no NFC. Erro 21, vale a pena abrir e fazer uma substituição de bateria. Erro 56, vale a pena fazer uma checagem, ver se o NFC é o original, se não é o flex que está danificado, se não é nenhuma oxidação que está causando essa falha, tá?
Erro 3194, a IPSW que você está passando não está assinada pela Apple, e não suportada é porque o relógio que você está utilizando não é compatível com aquela IPSW que você está utilizando, beleza? Então o vídeo ficou curtinho, mas ficou com todas as informações aí que eu imagino que sejam relevantes para vocês, bem esclarecidas, beleza? Se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário que eu tento tirar dúvida para vocês. E conforme eu for pegando novos erros aqui e conseguindo solucionar eles, eu faço um novo vídeo para vocês. Beleza, pessoal? Valeu, vamos para a próxima aula.